Estamos aqui, que é a Acrópole, que vem do grego, que é cidade alta. Ele foi o teatro mais importante da Grécia Antiga. Afinal de contas, o teatro foi em homenagem ao deus Dionísio. Aqui era um centro de cura medicinal. Olhem isso aqui, que doideira! A Grécia, ela tá realmente se reestruturando, a gente deu uma pesquisada. É, Claro, aos passos curtos, né? Porque voltar de uma crise não é tão fácil. E aqui atrás de mim tem as famosas mulheres, aquelas estátuas que sustentam. Tem um souvenir muito atípico. Tem. Aqui o pessoal gosta do ato libidiginoso. Olá, olá! Tem forma melhor de começar esse vídeo em outro local do que aqui na Acrópole? Olha ela aí! Essa é a famosa Acrópole aqui de Atenas. E o que é a Acrópole afinal? Que vem do quê? Vem do grego. Como tudo nessa vida, vem do grego. Para quem não sabe, meu nome é Felipe Grego. Não. Ou seja, Felipe Alexandre Felipe Grego. Alexandre Um nome Grego. bem grego, por Um sinal. nome muito grego, para quem não sabe. Alexandre o Grande era um dos reis aí antigos na Macedônia. Macedônia que tinha a Grécia, né, envolvida no meio desse rolê todo. E grego, apesar de estar no meu sobrenome, não sou da Grécia. É um sobrenome italiano. Mas tudo bem, provavelmente muito lá atrás alguma família era daqui, da Grécia. Mas enfim, estamos aqui, que é a Acrópole, que vem do grego, que é cidade alta. Ou seja, aqui é um local alto na cidade. Então estamos aqui e começando esse vídeo já no final do dia, 6 horas da tarde. Por quê? Por causa do calor infernal que está na cidade. Então, assim, os horários recomendados para vir são 8 horas da manhã. Que é quando abre aqui. E a partir das 6 horas da tarde. Porque fecha às 8. Fecha às 8 não horas. Não tinha horário para de manhã, então... Nenhum dia que a gente vai estar aqui não teria horário pela manhã. Viemos no último horário. Então, onde que a gente já dá de cara aqui? Teatro Dionísio. E o que é então o Teatro Dionísio? Ele foi o primeiro teatro da Grécia Antiga, formado em semicírculo, onde aconteciam teatros, né? Ele foi o teatro mais importante da Grécia Antiga e cabia 17 mil pessoas aqui aproximadamente. Eu não consigo ver 17 mil pessoas aqui, né? Destruído. Com certeza, mas foi o primeiro teatro de pedra do mundo. E quem fica no meio consegue e fala quem Lá em estivesse cima. no último andar conseguiria escutar. A acústica daqui é muito boa. Isso aqui foi usado como exemplo para todos os teatros seguintes, ocidentais. Então a gente olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Parecem poltronas de pedra, né? Inclusive em cima outras partes de pedra também. Então aqui foi dedicado ao deus Dionísio. Por isso Teatro de Dionísio. Do vinho. Olha aí, olha. Por Um isso bom o deus, teatro. hein? Um bom deus. E aí aqui as tragédias gregas, né? É um berço de teatro no mundo. E daqui que surgiu, foi o primeiro. Então este é o Teatro Dionísio, que fica aqui aos pés da Acrópole. Muito marcante. Então vocês podem ver, né, a importância aí do teatro, para quem principalmente da área das artes aí, o teatro tem a sua relevância. E um pouquinho aqui do lado do teatro, a gente tem uma representação aqui, né, mostrando o que era o lado de cá. Então, ali em cima, onde a gente estava mostrando, né, o teatro, ele ia até lá em cima, pode ser visto e representado nessa imagem aqui. Então, a gente pode ver que ele sobe até aquele ponto que é aberto no meio, que a gente pode ver lá em cima, ó, aberto ali no meio. Então, pro lado de cá, inclusive, tinham templos. Então, aqui são as ruínas, que é pro lado de cá do teatro, onde tinham os templos aqui voltados à adoração ao Dionísio. Afinal de contas, o teatro foi em homenagem ao deus Dionísio. Então, não era o Dionísio que fez efetivamente teatro. Então, foram feitos templos aqui para adoração também ao deus Dionísio, logo na frente do teatro. Então, a gente tem... E hoje, inclusive, um gatinho aqui. Vai que é a reencarnação. Vai que é o Dionísio. Dionísio,
Dionísio? Eu acho que não é ele não, né? Ele não olhou. Eu acho que não é o Dionísio, não. Ele tá só se fingindo. Pode ser. Ah, é que ele não fala português também, né? Pode ser isso. Tem esse ponto. E aqui subindo, a gente vai em direção à Acrópole. Subindo umas escadas, mas ainda aqui na frente, a gente vê muitas ruínas, né? Aqui era um centro de cura medicinal, né? Dedicado ao deus Asclépio. Asclépio. E vinham pessoas de vários lugares diferentes e tudo mais para se curar. Então tinha espiritual e física, algumas curas. E as pessoas tinham rituais, rezas, banhos, orações, enfim, tudo que podia ter de medicina, tanto física quanto espiritual, tinha aqui. Quase como um berço da medicina. Exato. E aí, uma curiosidade é que o símbolo de Asclépio é uma cobra envolta, que é até hoje o símbolo da medicina. Se você já foi em alguma formatura de medicina, se você é formado em medicina, é daqui. É daqui que vem o símbolo. Esse lugar aqui foi inspirado para criar hospitais ocidentais. Então, a gente viu lá a parte das artes, agora a gente está vendo aqui a parte da medicina, que também serviu como inspiração. E isso daqui é o que? Meados de Acrópole como um todo, né? Foi construída a partir ali 400 e poucos antes de Cristo, ou seja, mais de 400 anos antes de Cristo. Então a gente vê aqui locais extremamente históricos. E não foi muito diferente com este santuário aqui, a esse deus, né, também. Não deixa de ser uma homenagem, né, a esse deus, esse santuário. Então era um santuário, um local para curas, e foi em 420 antes de Cristo, 420, 419. Então assim, tudo meio que na mesma época que foi sendo desenvolvido aqui. Então aqui a gente consegue ver as ruínas, claro, hoje com uma árvore aqui no meio, mas todas as ruínas desse ambiente onde o pessoal vinha buscar cura. Então mais um berço de mais um ponto super importante, primeiro das artes, agora da medicina por aqui. Então Atenas, se você quer história, se você quer alguma coisa que represente tudo que foi a fundação da nossa vida ocidental, Atenas é esse lugar. Aqui ó, os que a gente pode ver, ó, apaixonou o 1% vagabundo. Tá aqui. Ah, daqui que surgiu então aquela música do Marcos de Bellucci. Entendi. Não é 1%. É o Wesley Safadão. É o Wesley Safadão. Errei. Inclusive por aqui, quando você vai caminhando, você consegue perceber várias colunas gregas, como essa daqui. A gente percebe que essa daqui, ela tá com muito problema, né? Ela tá cortada no meio. E ela consegue ser uma coluna melhor do que essa coluna grega aqui. Essa coluna grega aqui tá sofrendo com mochila, carregando. Essa daqui aguenta muito mais do que essa coluna grega aqui. Uma curiosidade aí pra vocês. Essa coluna grega que tá detonada se assemelha como essas, né? Que estão melhores do que a minha. E você ser casada com o tio do pavê, né? E, gente, aqui é tudo grande, né? Nossa, a vista da cidade daqui dá pra ver. Claro que lá mais pra cima dá pra ver também. Tem mais um bom tanto pra subir ainda. Mas daqui já é bonito, né? A Acrópole, por ser cidade alta, era um local, inclusive, e é muito comum nas cidades gregas você ter a Acrópole. Você tem um local alto na cidade que você tem a visão da cidade inteira, como se fosse guardião da cidade. Inclusive a história da Acrópole, onde está o Partenon e tudo mais, a gente vai explicar quando chegar ali em cima, mas é muito fundado nisso também. Então você tem essa visão, aqui a gente nem tá lá em cima ainda, já tem uma baita de uma visão da cidade. Lá em cima acho que vai ser melhor ainda. Olhem isso aqui, que doideira! Que doideira isso daqui, gente. É um teatro, foi construído cento e poucos antes de Cristo. Depois de Cristo. 161 depois de Cristo, ou seja, em relação às outras construções aqui da Acrópolis, mais de 500 anos depois, durante o Império Romano. Aqui, então, teatro romano. Esse daqui, já que é um teatro romano, já estou inferindo que tem a ver com a época em que o Império Romano dominou aqui a região da Grécia. E ele foi construído por Herodes, que era um rico aristocrata grego e foi construído em homenagem à sua esposa. Olha lá, o cara fez para a esposa falecida um teatro. Então ele era viúvo. Isso. E aí ele fez um teatro para ela. Inclusive até hoje rolam concertos aqui, ó.
Não é uma questão em falta de utilidade, né? Não. Sem utilidade. Tá inteiro e... Acontece teatros clássicos aqui, e inclusive Andrea Bocelli canta por Quem aqui. aí Imagina manja que do Andrea? emoção ouvir Porra, um show animal, do hein? Andrea Bocelli aqui. Absurdo. Aqui a gente vê toda a estrutura que existe aqui, né? Mais moderna, obviamente, para dar conta de apresentações atuais. E loucura, isso aqui deve ser muito louco para a pessoa que vai se apresentar e para ver daqui também uma apresentação muito interessante. Então tudo aqui nesse mesmo ambiente. Ó, estamos aqui de pé em cima de uma gradezinha para conseguir mostrar sem ser atrás das grades. A gente vê para trás aqui tem toda uma estrutura aonde o pessoal vai passando e tal. Então a gente subiu aqui no murinho para mostrar um pouco melhor o ambiente. Mas loucura isso daqui, você vê tudo no mesmo ambiente. Essa parte histórica aqui, você não acessa só o Partenon, né? Que é o principal ponto aqui da Acrópole. Você acessa todo o complexo e vê um pouquinho, né, de cada parte aí da história grega. E aqui acontecem vários concertos de música durante o Festival de Atenas que tem. Eu acho que deve acontecer agora no verão, né? É. E deve ser muito legal, mas não faço ideia de quando vai ser, se já aconteceu. Se você estiver por aqui, procure Festival de Atenas. Se tiver alguma coisa, acho que vale, hein? Subindo mais um pouquinho, a gente vai subindo aos poucos e tendo várias atrações aí pelo caminho. Aqui nós temos o Portão de Propileus. Como assim um Portão de Propileus? Por que ele foi construído? Ele é um portão sagrado, né? E ele foi construído durante o governo do Péricles. Ó, o Periclão, em 420 a.C., já estava aqui tocando seu pagode. Estava aqui construindo portais e portões. E esse portal ele representa a entrada do mundo Celestial, vamos dizer assim. mundo né? comum e o mundo sagrado. Né? A separação entre o mundo comum e o mundo sagrado. Então você está entrando em um ambiente sagrado, né? Um ambiente onde é um templo, onde você tem adoração a deuses. E aí eu acho que é válido explicar, porque historicamente, a gente não chegou a citar aqui neste vídeo especificamente, mas aqui na Grécia era um povo politeísta, né? Então acreditava em vários deuses. Então a gente falou aí de vários pontos em relação à adoração de vários deuses diferentes. Aqui não vai ser diferente. Aqui dentro você tem o templo da deusa Atena. Por isso, Atenas, inclusive, né? A guardiã aí de Atenas. Então você tem muitos outros conhecidos, né? Em relação a deuses, você tem o Zeus, que é o deus dos deuses. Você tem Poseidon, você tem Hermes, você tem Hades, você tem vários deuses diferentes. Então se acreditavam em cada deus, né? Ele era relacionado a uma vertente específica. Então você tem o Zeus, essa questão mais do raio, da liderança, tudo isso. Aí você tem, por exemplo, Poseidon, que é o deus dos mares. Aí você tem de todos os tipos diferentes, né? Obviamente eu não vou saber de cabeça, mas para quem curte aí principalmente mitologia grega, aqui é um lugar excelente para se visitar. Você vai ter os templos em que o pessoal adorava. Não é o que o pessoal acredita hoje. Hoje o pessoal não é politeísta por aqui, o pessoal é cristão. Ficou mais marcado na história. Mas é que isso aqui fez parte das decisões, fez parte da história, né, da Grécia e de Atenas aqui principalmente, que foi esse berço. E também fez parte do nosso mundo ocidental, pra gente entender. Por aqui, caso vocês conheçam, tem alguns personagens aí que talvez você já tenha ouvido falar, em Platão, Sócrates, Sócrates, aquele jogador do Corinthians, você tem Aristóteles, você tem vários personagens que viveram aqui, e aqui eles andavam, personagens, né, que são históricos aí, né, no mundo atual. Não sou tanto de humanas, mas é por aqui que começou. Então é muito interessante saber que a gente está no mesmo ambiente que essa galera estava por aqui, andando e filosofando. E chegamos no Partenon, um vento altíssimo por aqui também. Então, vou tentar aqui esconder um pouco a câmera do vento, mas tá difícil. Espero que estejam conseguindo me entender. Mas aqui, o Partenon, ele foi, e aí é o original mesmo, é aquele que foi dedicado à deusa Atena, Atena Partenos, por isso o Partenon. E aí uma curiosidade que ele é feito de mármore pentélico, não mármore de pentelho, mármore
pentélico, que é um mármore diferente, inclusive ele brilha, tanto no nascer do sol quanto no pôr do sol. E aí, inclusive, hoje tem uma discussão que teve alguém da Inglaterra, do Reino Unido, que levou esse mármore daqui para lá e a Grécia tenta pegar de volta, inclusive esse mármore. Então, uma curiosidade. Mas é assim, tem uma relação com os ingleses, mas tem um outro Sir, inclusive, que salvou o Panteão em épocas de guerra. Então, a gente já conta um pouquinho mais para frente. Mas esse mármore é um mármore diferenciado que foi feito aqui no Partenon. E aí uma curiosidade para vocês é que já foi um templo pagão, que foi para a deusa Atenas. Foi uma igreja cristã para a Virgem Ave Maria. Isso quando o Império Romano, né, estava dominando aqui, então o cristianismo tomou conta e virou uma igreja cristã, né? Aí foi uma mesquita durante o Império Otomano. Os otomanos, inclusive, a Turquia aqui pertinho, né? Então o Império Otomano dominou essa região e aí também virou mesquita. E aí também foi um depósito de pólvora. Exatamente. E aí nesse depósito de pólvora que acabou tendo uma grande explosão. Foi bombardeado por venezianos. Então até por isso, e aí se eu não me engano foi bem nessa época que teve um Sir aí que salvou aqui, senão o Panteão seria destruído. E aqui atrás de mim tem as famosas mulheres, aquelas estátuas que sustentam. E na verdade elas não são as originais, elas foram feitas para ficar ali, réplicas, até porque para preservar, né? Então as originais, a maioria estão no museu aqui da Acrópole. E uma delas, parece, está em Londres. E aqui a gente chegou basicamente no topo da Acrópole, né? Onde tem a vista toda para Atenas, inclusive a bandeira da Grécia lá. E aí algumas coisas interessantes para falar. Quando a gente pesquisou para vir para cá, dizia para reservar 3 horas, a gente já fechou 1 hora de visitação. Chegamos no topo aqui 1 hora, obviamente. Não estamos com guia, né? A gente não para em tudo. A gente vai, obviamente, entender um pouco mais sobre cada ponto, mas não tem aquele nível de profundidade, porque a gente não faz nada com guia. A gente só vai, entende um pouco mais, pesquisa e tudo mais. E só assim já é super válido. Então não precisa de 3 horas, em primeiro lugar. E hoje, por exemplo, é um dia super quente. Tava hoje máximo de 34. 34 e mínima de 26. E aí que a gente até comentou, vir cedo ou vir no final da tarde. Realmente, final de tarde foi super bom. Não tem tanta gente, assim, tem gente, dá pra ver que tem bastante gente, mas eu vi vídeos de pessoas aqui pela manhã, uns 2 dias atrás, e assim, lotado, onde as pessoas não conseguiam nem passar. Aqui, ó, tem até espaço livre pra gente, se a gente quiser. Provavelmente, pela manhã é o local, o horário que todo mundo quer. Que daí todo mundo, não, vamos logo cedo, por causa do calor também, né? E aí aqui tá agradável, mas não tá tão quente. Mas final de tarde funciona. Tá 31 graus e não parece. Não dá pra ver 100% do pôr do sol, porque aqui fecha às 8 horas. Mas e tem tá um ponto ali do lado pra assistir. Mas então, aqui do lado você já consegue assistir o pôr do sol, já tá num ambiente alto da cidade, então é interessante o final do dia também, tem os seus benefícios. Exato. E aí outra coisa importante para falar, o chão aqui é extremamente escorregadio, gente. Tem partes pedras aqui. de como é que se chama isso? Mármore? Acho que seria é de mármore isso aqui. E é muito escorregadio, então assim, venham de calçado adequado para cá, porque pode cair, pode se machucar, e ninguém quer se machucar, né? Então, só cuidado. Até nas ruas aqui, direto eu escorrego por causa do meu tênis. Enfim, a gente sentiu que as ruas da Grécia aqui, elas têm bastante ruas de mármore na calçada. Então são bem escorregadias como um todo. E aqui é muito bonito. Nossa, a vegetação que tem aqui na volta, a cidade que consegue visualizar daqui de cima. Então é um passeio legal não só para contemplar aqui o Partenon, né? A Acrópole e tudo mais, mas ver a vista da cidade, né? O que é fantástico aqui pra gente ver. E a Acrópole é isso, né? Acho que não é barato para você ir, mas ainda assim não tem como não passar por Atenas. E uma vez na vida, né? Exatamente. Foi 30 euros por pessoa, a gente comprou online. Pela conveniência, você paga 30, parece que na hora é 20 euros. E aí você fica dependente, né? De ter ou não a disponibilidade
do horário que você tá vindo. Pro nosso horário tava bem tranquilo, então final de tarde pode ser que se a gente chegasse na hora, conseguiria comprar e sairia um pouquinho mais barato. Então fica aí a informação para vocês. A gente tá aqui, ó, a Acrópole ali atrás, com lá em cima o Partenon e tudo o que a gente tava agora. Estamos nesse local que tem aqui que o pessoal vem ver o pôr do sol. Agora é 7h43. Falta 1 hora pro pôr do sol. Falta quase 1 hora para o pôr do sol. E eles se põem. Aqui a vista que você tem é a vista para a cidade e lá no fundo as montanhas e tudo mais. Então é um pôr do sol bonito para se ver e ficaremos por aqui para apreciar Relaxando, ele. né? É isso. Mas assim, ó, é super tranquilo, tá? A gente viu gente falando que para subir era para ir para Acrópole. É que a era gente entrou difícil. pela entrada sudoeste. Fica tá? informação também. Que é menos concorrida para entrar, então tem menos gente na hora de entrar. E ela é e muito não melhor, tem né? subidas. Não, exato. é muito melhor. Tu passa por ela tudo tem subida, antes. mas você vai indo tranquilo, porque você vai passando. Você passa pelo Teatro de Dionísio, você passa por aquela questão da medicina que eu esqueci agora o nome. E você vai subindo até chegar quem no entra Partenon. pela outra nordeste, enfim. Entra e já sobe a Acrópole direto. Vai primeiro E na depois Acrópole e desce depois desce. pra Só lá. que aí você vai subir pra depois descer. Aqui você só sobe, obviamente a gente vai acabar descendo pra algum lugar. Mas assim, eu acho que foi um roteiro otimizado e valeu super a pena, assim. Então, E o horário tá agradável aqui, tá 30 graus e a gente nem sente. 31 não, 31 graus. graus agora, a gente nem sente. Na frente do sol aqui tá de boa, tem um ventinho gostoso. Eu não sei se a gente acostumou depois de pegar 37 graus e um bafo do demônio. Não, é mas- porque aqui é uma região alta, né? Então vai ser mais fresquinho porque bate um vento. Exato. E eu acho que o grande jogo de você vir aqui é porque aqui, assim, são templos, né, que a gente estava visitando. Então ali dentro não tem só o Partenon, que é o principal templo, mas tem vários templos diferentes. E assim como você vai para outros países e acaba visitando templos também, mas que não deixa de ser um templo a algum deus. Mas além disso, você visita locais, por exemplo, onde foi o primeiro teatro, onde inspirou os teatros ocidentais, a um berço aí artístico. Você Onde foi inspirado para os hospitais também, né? Exatamente, a parte de medicina que teve a inspiração de hospitais. Você também está num local onde as pessoas, né, tiveram filósofos que criaram aí, foi a base da democracia. Então, assim, eu acho que você tem que colocar a Acrópole uma vez na vida no seu roteiro. Então, agora que já está feito, não faremos outra vez. Mas se você não fez ainda, vem aqui e faça. E depois de um pôr do sol muito bonito, visto do lado da Acrópole, agora vamos explorar a cidade de Atenas. Estamos indo em direção ao bairro de Placa, mas antes vamos passar um local aqui próximo do nosso Airbnb. Que é o estádio Panathinaiko, onde foi o primeiro estádio a sediar as Olimpíadas. Lá nos meados de 1873. 1800 e bolinha. Pra quem não sabe, as Olimpíadas começaram aqui na é o Grécia. berço das Olimpíadas, né? Exatamente. Foi assim, muito antes de 1800 e pouco, as Olimpíadas já existiam nas épocas antigas, inclusive quando as Olimpíadas aconteciam, era um momento em que as cidades-estados que eram independentes aqui na região da Grécia, elas basicamente tinham um momento de paz, porque aqui vivia em conflito, né, entre partes aqui da Macedônia, e aí nesse momento das Olimpíadas era um momento em que tinha um momento de paz, onde todo mundo, esse espírito olímpico que a gente vê, vem justamente disso, desse momento em se focar nos jogos. Exato, mas antigamente só acontecia entre os gregos. Exatamente, não era algo próximas, mundial, né? exatamente. E aí, conforme o tempo foi passando, as nações foram se unindo e... Foi o francês que buscou reviver essa história das Olimpíadas e trouxe novamente lá quase em 1900, um pouco antes, 1800 e alguma coisa. E até hoje a gente vê, e aí esses traços
do espírito olímpico aí é justamente disso. Então surgiu por aqui e vamos ver onde tudo começou. E a gente andando aqui pelas ruas, né, já vê muito da característica da cidade. Então mostrei pra ele, muitas partes fechadas. Aqui a gente pode ver muitos ambientes homônimos. Muitos ambientes pichados, como vocês podem ver, a gente nota uma cidade que não é das mais bonitas. A gente já tinha ouvido falar que não necessariamente Atenas era a mais bonita, mas é bonita. Eu não achei ruim, até eu ia comentar. Assim, de primeiras impressões da cidade, eu gostei. Eu realmente achei uma cidade bonita e diferente. Claro que ela tem a sua bagunça, né, digamos assim, mas como eu já falei em outros vídeos, eu gosto do caótico um pouco, a parte do caos. Então, assim, a Grécia, ela tá se reerguendo, porque ela passou por crises tremendas. Passou por recentes crises financeiras, econômicas, né, então, e tá aí se reerguendo. Tem um preconceito, assim, com a Grécia em si, nesse sentido de Atenas, de dizer que é uma cidade muito feia, que é uma cidade atirada, que ela é a mais pobre, e não é. A Grécia, ela tá realmente se reestruturando, a gente deu uma pesquisada. Mas, claro, aos passos curtos, né? Porque voltar de uma crise não é tão fácil. Então, assim, ela é uma cidade com a sua arquitetura mais antiga e tem a sua parte moderna também. Uma curiosidade que a gente chegou num domingo, ao caminhar pelas ruas, eu achei a cidade limpa, comparando com algumas outras cidades da Europa. Então, inclusive, mais limpa que Milão. Claro que hoje, se a gente olhar aqui, o que vai ter de sujeira é mais bituca de cigarro, folhas, mas assim, não vai ver lixo. Se a gente olhar aqui pra rua, lixo é pouca coisa mesmo. Pouco, assim. uma cidade a gente acaba vendo bastante bituca de cigarro, mas aí aqui é um contexto europeu, né? Exato. Na Europa. Por exemplo, se a gente for comparar com Istambul, que é aqui do lado, nossa, nem se compara. Istambul é uma das cidades mais sujas que a gente já passou. É muito sujo, muito sujo. Aqui no geral, claro, nesse momento a gente tá num bairro um pouco mais residencial. Não estamos ali nos principais bairros, não estamos no centro de Atenas, onde, né, tem um turismo muito mais massivo, mas a gente garante que quando a gente chegou, né, com mochila na mão, mochila nos ombros e tudo mais, pra não ficar andando muito, a gente acabou não gravando, mas assim, andamos já na parte turística, vamos mostrar pra vocês, que e não estava sujo, não estava sujo lá. Não sei se é por ser domingo. Sim, mas o turismo não tem dia, né? E no domingo geralmente até é maior o número de pessoas passando pelo lugar, então deveria estar mais sujo até. E aqui a gente sempre passa por algumas igrejas diferentes. Achei bem bonitinha essa igreja amarela, assim, e ela tem umas imagens diferentes, porque aqui existe o cristianismo, mas é uma igreja ortodoxa, né? É diferente da católica no Brasil. Então elas têm o princípio é o mesmo, mas tem as suas diferenças, as suas características. Né? Então a gente entrou até na catedral, pode mostrar pra vocês depois. É muito bonito. Ela é bem diferente, assim, ela é bem azul, tem muita coisa azul e rica, sabe? Ela é muito bonita, nos chamou bastante atenção. Então é isso, a cidade ela tem suas características, inclusive aquilo que eu falei ontem lá no Panteão, que de se escorregar por causa do mármore, na cidade direto eu escorrego aqui. Porque se tu for ver, várias partes são feitas de mármore ainda, né? Então tem que ter seus cuidados para caminhar por aqui. Em uma leve caminhada de 15 minutos, já chegamos aqui, não confundam. Não, eu até imaginei que era quando olhei no mapa, mas não é o estádio do clube Panathinaikos. Porque aqui na Grécia tem um clube de futebol chamado Panathinaikos. Mas não é disso, é o estádio Panathinaiko. E fazendo uma correção aqui para vocês, foi em 1896, tá? 100 anos antes de eu nascer. E foi pra era moderna, né? Dos Jogos Olímpicos. E ele é o único estádio no mundo feito 100% de mármore. Olhem isso daqui, realmente dá pra ver que ele é muito diferente dos estádios comuns, né? Primeiro que ele não é fechado, então ele é todo aberto aqui.
E ele dá pra ver que a construção é feita diferente. Realmente, ele é 100% de mármore. E aqui cabem em torno de 50 mil pessoas, tá? E ele, na verdade, ele remete aos Jogos Pré-Olímpicos, não Olimpíadas em si. Então foi criado com essa base dos pré-olímpicos para as Olimpíadas. E outra curiosidade é que, na verdade, a construção original era feita de madeira no século IV. Antes de Cristo, Antes né? de Cristo, Então é e no muito século antigo. II depois de Cristo, que foi transformado em mármore por aquele carinha Herodes, algo assim. E foi aquele Herodes lá que teve uma das construções da Acrópole, né? E acho que uma coisa legal de se mostrar é que, de fato, teve essa interferência. O mármore é muito forte, né? A gente viu lá na Acrópole. E daqui, se a gente vira um pouquinho pro lado, olha lá. Acrópole. Então tem vista pra Acrópole e toda essa referência, interferência da época. Então isso aqui é extremamente antigo, preservado até hoje, e foi o palco do primeiro evento das Olimpíadas Modernas em 1896. E os Jogos Panatenaicos que aconteciam antes eram jogos com religiões, com a religião junto, envolvia a religião também, em homenagem aí à deusa Atena, né? Isso. E aqui tu pode entrar, só que são 10 euros e a gente consegue ver tudo de fora. Então a única diferença é que tu vai conseguir subir no pódio e subir aqui nas vai subir no arquibancadas, né? pódio ali na frente, você vai ver um pouco ali da pista, algumas coisas de atletismo, né, que aqui acaba sendo o palco principal. Os principais jogos envolviam atletismo na época das Olimpíadas. Aqui fora a gente vê as bandeirinhas das Olimpíadas, da Grécia. Lá na frente, ó, também, ó, detalhe dos arcos das Olimpíadas, né? É muito legal, porque, pra quem não sabe, eu sou formada em Educação Física. E essa imagem aqui eu vi muito em uma das aulas de atletismo que eu tive na faculdade. Então, tinham jogos completamente diferentes nessa época aqui da Grécia Antiga. E que mas hoje já existiam jogos que perduram até hoje, claro, né? o atletismo, inclusive. O pentatlo diferente na época também, então uma série de... Existia alguns esportes com animais juntos, existiam corridas, assim, de dias, né? Foram se desenvolvendo para os tempos modernos, hoje cheio aí de esportes. Nas últimas Olimpíadas até skate entrou e vai mudando todos os anos, né? Todo ano entra um esporte novo, sai outro. De acordo com as novas necessidades aí contemporâneas. Mas é muito legal, assim, quem curte esporte, é fantástico olhar isso aqui. E atravessando a rua do Estádio Panatenaico, a gente encontra o Jardim Nacional de Atenas. E aí dentro do Jardim Nacional de Atenas tem um dos prédios mais importantes aqui de Atenas, que inclusive foi assinado o acordo da Grécia entrar na União Europeia. Então aqui esse lugar aparentemente é de graça, a gente vai entrar lá para ver, mas aqui é um lugar lindo, incrível. A gente passou por muita natureza, atravessando a rua ali, entrando num corredor de árvores, e aqui é um lugar magnífico, lindo bem demais. bom pra passear, só às vezes depende um pouco do calor pra Exato. passear de fato. Hoje né? tá bem quente. Tá muito quente. E a gente tá entrando aqui e ele foi ele é um dos prédios, né, mais importantes, porque aqui inclusive foi sede dos jogos do esporte de esgrima num dos primeiros Jogos Olímpicos que teve. Então, ele abriga muitas... Essas colunas, né, são bem icônicas e remete bastante à Grécia, então a arquitetura dela chama atenção. Isso que é legal. Tudo feito de mármore. Como sempre. Aqui as colunas. Haja coluna, hein? Haja coluna. Haja coluna. Então não sei se a entrada é gratuita mesmo. Vamos lá ver. Ó, pessoal, nada demais, tá? Você consegue entrar de fato, mas sim, é aquilo ali que a Rê filmou. Quando a gente tava entrando, você não tem um local pra super visitar lá dentro. Você só entra, vê as colunas ali e é isso. Mas assim, aqui pertinho você tem o Templo de Zeus, que é no mesmo parque, inclusive. Aqui você não precisa necessariamente entrar, você consegue ver de fora. Eu vou botar as imagens, tem um lugar melhor pra ver, só que tem muito barulho, então por isso a gente veio gravar pra cá. Mas você consegue, só que entrar é muito caro, né? Em torno de 20 euros pra só andar, ver coisa com andaime em volta.
Porque tá acontecendo uma revitalização desse espaço desde Eternamente. 2014. Parece Brasil, né, gente? É igual o Brasil. De 2014. Tem muita obra que ia ficar pronta na Copa e tá era até pra hoje. finalizar em 2020, estamos em 2025 e não foi finalizado. Exatamente. E aí tem a cara de pau de cobrar por 20 euros uma entrada pra ver em volta Pra de um ver monte de andaime. Porque assim, ali originalmente foi construído com 104 colunas Corinthians, né? Não é o Corinthians, mas 104 colunas, que é assim, um negócio bizarramente grande. A gente mostrou o Partenon. É o dobro do tamanho do Partenon. A gente mostrou o Partenon antes. É grande lá e aqui é o dobro do tamanho, justamente para mostrar a grandiosidade de Zeus. Então, originalmente foi construído assim, só que não parou em pé. Primeiro que para construção já foi toda uma celeuma, né? Exato. Demorou 600 anos para finalizar ela. 600 fucking anos! E precisou de um estrangeiro para finalizar. Ele começou a construção no século 6 a.C. por um tirano, na época aqui, mas depois que ele caiu, parou a construção. Aí só depois de quase 6 séculos depois que Adriano, vocês conhecem, já ouviram falar no Adriano? Adriano, tá me ouvindo? Então, ele mesmo, o Imperador Adriano, que veio aqui, era fã da cultura grega e resolveu finalizar essa grandiosidade de obra. E aí, depois que ele finalizou, inclusive, mandou construir uma estátua, além de Zeus, dele mesmo, né? Porque o ego dele era pouquíssimo inflado. E é o que representa, né? Vaidade, poder, ambição. Então, juntou Zeus e Adriano aqui. E assim, naturalmente, ao longo do tempo, né? Ela foi se desfazendo com outros problemas que aconteceram aqui na cidade. E hoje só tem 15 colunas em pé. E dá 104. E uma delas, inclusive, caída, como vocês puderam ver nas imagens. Então, assim, tem pouquíssimas. Ele estava em revitalização. Começou em 2014, como ele falou, era para finalizar em 2020. Estamos em 2025 e só tem andaime ali, tá na mesma. Isso mostra como que lugares com imperadores também não finalizam suas obras. Não, isso aí assim a gente vê lá em Roma também, um monte de coisa também. Assim, os imperadores, beleza, chegaram a construir, mas depois caiu, muita mão, fazer de novo, não vai fazer de novo. Aí agora o governo atual naturalmente tenta, né, buscar revitalizar, fomentar o turismo, mas se as pessoas pagam 20 euros para ver andaime, por que eles vão finalizar a obra? Mas assim, é muito bonito, poderia ser muito mais bonito se isso aqui tivesse revitalizado. No caso, o Partenon que a gente viu, ele está sendo constantemente revitalizado, não é 100% original, então ele está sendo revitalizado a todo momento. Muitas partes do lugar estão no museu, né? Tem partes que não são originais e as originais vão para algum tipo de museu. Até para preservar, né? Exato. Aí não fica ali exposto e tudo mais. Mas aqui, ó, o Templo de Zeus está aqui atrás. A gente olha aqui na frente, tem um portal legal, aqui bonitão. E lá no fundo, a Acrópole também. Então, tudo muito perto. Por isso que a gente vai andando, vai falando, vai mostrando. Daqui a pouco já tá num próximo lugar. Então, assim, é bem pertinho. Eu vejo muita semelhança com a cidade de Roma. Quando a gente tá andando na cidade normal, de repente, uma coisa super histórica. Aqui pela história e também, talvez, sei lá, né? O Império Romano passou por aqui também. Pode ter essa influência, de certa forma, de ter construído em locais próximos esses monumentos. Então, isso é gostoso de Atenas. É legal que essas duas cidades mantiveram essas partes históricas na cidade, né? Porque é legal ver o novo, mas é legal ver o antigo também. Ainda mais quando é de antes de Cristo, né? Um negócio super antigo. Eu adoro ver isso, então ver pessoalmente é muito bacana. Quem quiser, tem o Big Bus ali de Atenas. Pra quem tem 2 dias, de repente vale a pena? Pode pegar o quem quer bus e passear. Né? Tem de monte aqui. Quem quiser um conforto, mas... Quem quer mais barato, quem quer ir freestyle igual a gente, pega busão mesmo normal e sai caminhando a pé, que é mais gostoso. E como que a gente falou, né, tudo muito pertinho um do outro, agora a gente está aqui no templo, um dos mais conservados que tem por aqui, um dos 3 principais. A gente já viu o Partenon, dedicado a deusa Atena, a gente viu
o de Zeus, e agora a gente tem de Hefestos, que é o deus do fogo, da metalurgia, dos trabalhadores. Existe o templo para esse tipo de adoração, né, para esse lado, e também se acredita até na mitologia de que ele criou a primeira mulher mortal, que é Pandora. O nome Pandora eu conheço, mas não sabia que tinha relação necessariamente com essa questão de ser a primeira mulher mortal e tudo mais. Então aqui é um dos mais conservados. Esse aqui me parece valer a pena, assim, até pagar para entrar. Não sei o custo. A gente pagou 30 euros para entrar só no Partenon. Se você compra o pacote de todos, eu tinha ouvido falar que era 30 euros também. Talvez porque a gente comprou online foi mais caro só o Partenon. E aí esse aqui já me pareceu valer um pouco mais a pena para entrar, porque é um complexo bem grande, né? Tem muita coisa para acessar para além do templo. Mas eu acho que olhando de fora aqui também já é muito bacana, já dá para ver ele relativamente próximo. Ele me parece bem antigo, muito menos restaurado do que os outros. Esse aqui já tem essa visão mais antiga. Então você consegue ver daqui, muito bonito mesmo, assim. Talvez, se você tiver um pouco de tempo, vale a pena entrar. Aqui é a entrada do parque principal que o Felipe estava falando e custa... O nome é Ancient Agora. Então, custam 20 euros. 20 eurinhos. Aqui a gente percebe que é tudo pago, né? Inclusive, para entrar. Mas assim, vale muito mais a pena pagar 20 euros para entrar aqui do que 20 euros no Templo de Zeus. O Templo de Zeus é só aquilo ali que a gente mostrou. E aqui tem uma vista bacana, né? Ó, também a vista para Acrópolis, aqui do lado. Mas assim, acho que a intenção aqui desse vídeo é mostrar que tem como você passear sem necessariamente entrar. Acho que você escolhe um. Aí se você está com orçamento mais limitado e tudo mais, principalmente a Acrópole, que daí é o local mais icônico daqui mesmo. E os outros você consegue ter uma visão. Claro, é diferente você entrar, visitar, vai em todos os pontos, tudo mais. Mas assim, você não deixa de ver. Acho que isso que é legal, pelo menos você consegue ver do lado de fora, você consegue ter uma noção de como é que é o templo. Ah, esse aqui é um pouco mais conservado, mais antigo, o outro é mais caído, tudo mais. Aí se você vai no da Acrópole, você já tem uma visão mais próximo de algo mais super conservado. E tem a vista da cidade também, né? Exatamente, o que ajuda também, que é muito bacana de ir na Acrópole. Então acho que esse que é o rolê legal, mostrando pra vocês que tem como fazer sem ficar gastando 20 euros em cada entrada ou gastar um monte. Ah, você vai em uma ali, o resto você consegue passear tranquilamente, conhecer pela cidade, né? E agora é 12h30, está um calor horroroso. Tá então quente. Assim, não é um bom horário para ir na Acrópole, a gente consegue ver daqui que tem bastante gente, inclusive. É o sol que assim, deixa quente, né? Agora tá 32, é claro. Tá 32 graus. Ontem tava 31, quando a gente foi tava no bem mais fim da tarde tava mais fresquinho, mas aqui o sol tava mais baixo, tá? Agora o sol na cara, fica bem complicado de se passear. Estou pingando de então suor. Uma recomendação até, se você não vier pra cá pelas ilhas, vier só pra Atenas, vem em outono, inverno, que eu acho que compensa mais. E para vocês verem como tudo é muito pertinho uma coisa da outra, aqui, mais 10 minutinhos de caminhada, chegamos na biblioteca de Adriano. Adriano, o mesmo em que a gente, né, que falou que levantou, finalizou o Templo de Zeus, ele também levantou essa biblioteca aqui. Ele sempre muito fã da cultura grega, aqui levantou uma biblioteca que não era só um lugar para você, né, para eles deixarem os livros e tudo mais, mas também era um ambiente de encontros sociais por aqui aconteciam. Acho que assim, não só a biblioteca de Adriano, mas todos esses templos que foram levantados são pontos em que os antigos, né, se encontravam. Então eram pontos sociais para se encontrar, para conversar, para debater e surgir tudo que surgiu aí como berço da história ocidental. E todos esses pontos aqui, eles estão localizados no bairro de Plaka. Isso. E esse bairro é o mais histórico aqui de Atenas e tem muito comércio com souvenir, tem muito lojas. Inclusive já comprei uma ecobag de Atenas, muito bonitinha. Foi 5 euros, foi o lugar mais barato que a gente viu. A média em 7 a 10 euros. E
E assim, tudo bem baratinho até, a gente consegue achar imã por R$1,50, €1. A gente viu imã por €1, a gente viu bolsinha por 50 centavos, não achamos mais, mas assim, tem opções baratas, Sim, assim, se não é, quiser, não vai é caro rodando aqui. que acha. Não é Ponto caro. Um pouquinho mais afastado assim das coisas mais históricas. É isso. E aqui esse bairro ele é muito histórico, é próximo de tudo, como eu falei, então você vê, ó, como todos os outros templos. Ali tá a Acrópole, aqui você vê, ó, a gente consegue acessar, aqui tá até com o portão aberto. A gente consegue acessar e não precisa necessariamente entrar. Aqui tem ticket também para entrar, acho que é aproximadamente €10 para acessar também a biblioteca. Claro que você tem sempre uma experiência diferente entrando, mas assim, é aquilo que a gente acabou de falar. Você consegue passear sem gastar necessariamente para entrar nesses locais. Gasta para comer, vai provar a culinária, gasta em outras coisas. E aí nesses pontos você consegue passar na frente e ter a experiência de visitar e conhecer esses pontos que são históricos, não só para Atenas, mas como eu falei, toda a base do nosso ocidente que começou por aqui. Então, Inclusive aqui tem um souvenir muito atípico. Tem, aqui o pessoal gosta do ato libidiginoso. Ó, mostra aquelas meias ali. Se você Olha quiser ali. presentear alguém com alguma meia sensuela ali. Aqui não falta a sacanagem. Não, tá. Tem tudo, tem cartinha. Aqui tem muito sabonete também que a gente viu. Sabonete, azeite de oliva também, tem muita coisa de oliva por aqui. Azeitona. Azeitona também, então é uma região muito forte produtora de olivas, né, de oliveiras. E aqui, assim, esse bairro de Placa é um bairro histórico. Então você pode passear por ele, você vai ver casinhas mais antigas, você vai ver aqui o chão de paralelepípedo ou de mármore. Então ela Tudo bem mantém, né, mantém essa raiz da história. E assim, falando pra vocês de preço, por exemplo, a gente não achou Atenas e até Corfu, assim, não é uma região cara pra comer. Não. Tu vai conseguir comer por menos de €10 Não tranquilamente. não vai converter. Não vai. Se converter, Vamos comparar a vamos Europa. comparar a Europa, é uma região barata. Tu consegue comer por menos de €10, inclusive se tu comer um gyros, tu consegue comer por 3, 4, €13,50. 5 euros. Então assim, e sustenta. A gente almoçou 2 dias isso e super sustentou o dia inteiro. Então, é um lugar barato pra vir. Não é um lugar caro, não. O mais caro vai acabar sendo a passagem, muito provavelmente, porque não é tão acessível. Não tem voo direto do Brasil. Não tem voo direto do Brasil, não é tão acessível também dos outros países da Europa. Mais da Itália pra cá que você vai conseguir um preço bom. Mas tirando isso, eu acho que fica um pouquinho mais caro a parte da passagem. Às vezes de transporte, se você vai para as ilhas também, é um pouco mais caro, porque daí é mais difícil de se locomover com transporte público. Mas Atenas em si não vai ser muito caro não, e vale super aí a sua visita. E esse foi o nosso passeio histórico aqui em Atenas, conhecendo de perto monumentos, templos e a história desde antes de Cristo a todo o impacto que traz na nossa vida atual. Então, obrigado por ficar com a gente mais um vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, curtam esse vídeo, Não se deixe de inscrevam curtir. no canal. É muito importante mesmo pra gente, a gente agradece de coração todo mundo que tá assistindo aqui e curte esse vídeo e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Obrigado por ficar com a gente mais um vídeo e a gente vê vocês até o próximo vídeo. até o próximo vídeo.